Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo informações muito importantes e análises ainda sobre o impacto dos últimos acontecimentos políticos que aconteceram aqui do lado, na Argentina, mas que nos interessam muito aqui no Brasil. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos nós que nos ocupamos em acompanhar a realidade política aqui no Brasil e no mundo e que estamos vendo os desdobramentos do processo eleitoral na Argentina, aqui nos canais no Brasil, percebemos uma situação muito diferente de outros momentos, né? Há um misto assim de preocupação, de perplexidade, de surpresa, de muita inquietação. Mas nada como a gente absorver primeiro as primeiras impressões, baixar a poeira e analisar o que pode acontecer daqui para frente. E aí a gente pode pegar uma frase da vovó, né? Quem ri por último, ri melhor. Eu estou dizendo isso porque hoje a direita aqui no Brasil está comemorando a vitória de Milei como se fosse uma vitória da extrema-direita aqui no Brasil. Mas será que existe tanta conexão? Existem tantas convergências? Bom, se eles estão sendo sócios agora na vitória, nessa vitória momentânea, é bom que eles jamais se esqueçam disso, porque nós não devemos esquecer. Porque a situação que se avizinha para acontecer na Argentina não será nada agradável para o discurso dessa gente no futuro. Nada como o tempo para passar. Uma coisa foi aquilo que foi dito durante a campanha. Outra coisa é a realidade que esse novato na política administrativa irá enfrentar agora. O discurso absolutamente corrosivo, um discurso antissistema, anticasta, isso valeu durante a campanha. Mas a realidade na Argentina é bem diferente. Bom, eu comentei com vocês durante esses últimos meses, uma hora aqui, outra acolá, né? Algumas impressões que eu estava tendo do processo eleitoral na Argentina. Eu estive na Argentina, conversei com muitas pessoas e quando eu percebi, conversando com populares, com trabalhadores, né, que a figura do Milei estava tendo um discurso, que estava tendo uma receptividade muito grande, eu achei que ele tinha chances mesmo de vencer as eleições. Tanto é que várias vezes que eu comentei aqui no nosso portal, eu sempre coloquei essa perspectiva em primeiro plano, né, dele vencendo as eleições. Mas o que aconteceria após as eleições? Bom, se ele tentar manter toda a plataforma durante o processo eleitoral, que ele disse, né? Eu disse que ele não duraria 3 meses. Só que tem um negócio, ele já mudou completamente aquilo que ele dizia anteriormente. E a sua ruptura com a suposta casta, essa aí logo, logo vai ser percebida. Nesse portal do José anterior que eu fiz aqui com vocês, há 8 dias atrás, eu comentava o debate que nós assistimos entre Milei e Massa. E todos os colunistas afirmaram que o Massa destroçou o Milei. E foi o que eu achei também. Só que no final eu coloco uma interrogação, né? Eu coloco o seguinte, uma coisa é a interpretação que nós estamos fazendo do debate. Outra coisa é o que está acontecendo no submundo da internet. Qual tipo de percepção que a sociedade, que já está inclinada em votar em Milei, está achando dessa história. E outra coisa também, né? Os grandes veículos de comunicação na Argentina, eles deram um apoio velado ao Milei, mas ontem eles fizeram mesmo uma cobertura assim, bem descarada, né, a favor de Milei. Então, isso poderia ter tido uma influência muito grande, como parece que teve, né? Bom, mas a realidade agora é que vai dizer algumas coisas para o povo argentino. Como dizia o Didi, também filósofo do futebol, treino é treino, jogo é jogo. Bom, e aí analisando aqui o discurso de vitória do Milei, tem algumas características muito curiosas. Em primeiro lugar, do ponto de vista moral, será que dá para dizer que foi uma vitória de uma linha moral que aqui no Brasil ficou governando aqui o nosso país e que agora se aplicará na Argentina? Bom, tem situações muito curiosas, né? No discurso inteiro de Milei, ele não citou nenhuma vez a palavra Deus,
a palavra pátria e a palavra família. Isso diz algumas coisas para a gente. E depois, no discurso dele, ele fez vários agradecimentos, mas ele, como disse a vocês, em um momento ele colocou Deus na história. Ele agradeceu a todos da equipe dele, a Karina, que é a irmã dele, agradeceu os integrantes da campanha, da Liberdade Avança, agradeceu os fiscais, agradeceu ao Macri, depois agradeceu a Burrit, que foi a candidata da direita no primeiro turno, enfim. E depois ele começou a fazer os discursos um tanto ou quanto messiânicos, que começa agora o fim da decadência da Argentina. Acabaremos com o Estado onipresente. Então, o Estado vai minguar num país que tem injustiças sociais ainda muito grandes, né? Embora, por incrível que pareça, eles estejam num patamar, em termos de DH, acima do que nós temos aqui no nosso país. Disse que vai defender sempre a propriedade privada, chega do modelo de casta. Como chega do modelo de casta se ele está agora acoplado com uma casta que veio por trás dele? Ele não vai fazer concessão nenhuma a essa casta? Ele vai manter o discurso de ruptura com essa casta? O Congresso Nacional Argentino é composto também, como aqui no Brasil, por várias oligarquias, vários interesses, mas também com um movimento que a gente chama de peronismo, né? Ou identificado com peronismo, que é uma espécie de getulismo que manteve raízes muito fortes na Argentina em vários movimentos, né? Então ele vai poder atropelar tudo? Bom, aí disse que, de um certo modo, né, que ele acenou também com uma coalizão, todo mundo que quiser vir para ajudar pode vir, enfim, né? E que as mudanças precisam ser drásticas. Ué, se ele tentar fazer mudança drástica, aí eu pergunto para você, precisa ser cientista político para dizer que alguém que queira tirar direitos sociais numa pancada só, aumentar tarifas, suprimir direitos, dolarizar a economia, com a grande parcela da população argentina não tendo $1 no bolso, e mais, né? E o governo da Argentina não tem reservas em dólar para começar a pagar salário em dólar, pegar dinheiro em dólar, né, em banco, para poder distribuir, para poder movimentar a economia sob esse particular, sob essa característica. Então, gente, não precisa ser cientista política, né? Que a sociedade foi abandonada pela classe política, aquele discurso, né? E que tem compromisso com a democracia, com o mundo livre, mas que não vai admitir nada de violência. Ou seja, se alguém quiser fazer protestos, ele imagina que vai jogar duríssimo também, vai usar a violência também. E que o futuro da Argentina é o futuro liberal e vamos festejar. E aí tem algumas situações que certamente pintaram, né, na cabeça de muitas pessoas. Como é que na Argentina uma figura que é o ministro da Economia, que está com a economia totalmente destroçada, consegue virar candidato? Ou seja, é quase alguém escolhido para perder, né? Porque se houvesse uma sensibilidade política maior, não seria uma pessoa que tem tantas vidraças para serem quebradas que deveria enfrentar alguém que vem com um discurso antissistema. Então, o melhor candidato para o Milei era alguém com o perfil de Sérgio Massa. Mas o Sérgio Massa, gente, aí tem uma coisa, né? Deixa eu tirar aqui o Milei aqui da... Se eu pudesse classificá-lo como político, ele é um político super articulador, alguém que vira, por exemplo, presidente da Câmara como ele virou na Argentina. Seria uma espécie de Arthur Lira ou de Eduardo Cunha, né? Sem entrar aqui nos aspectos de corrupção, mas um cara que conseguiu trafegar desde a juventude, se filiando, né, na juventude a um partido de direita, um partido bem de direita, que foi fundado por um general também, que participou da ditadura na Argentina desde os anos 50, desde as primeiras rupturas institucionais. Ele apoiou o Macri nas eleições de 2015, veja só. Ele apoiou o Macri, que hoje está apoiando o Milei, e que é um milionário, faz parte da casta e detém controle de vários meios de comunicação na Argentina. Então, existem muitas contradições que o Milei não vai conseguir passar incólume por elas. O povo argentino pode ter ficado muito revoltado, votou muito mais por rejeição ao que está acontecendo agora, do que a favor de Milei, uma grande parcela, e aí a gente pode considerar que é uma identidade com o que aconteceu no Brasil em relação à eleição de Bolsonaro. Mas agora as coisas caem no campo da realidade. Como eu disse para vocês algumas vezes, se ele quiser implementar algumas mudanças drásticas na Argentina, ele não dura 3 meses.
Mas se ele mudar o discurso agora ele está dizendo que as medidas são a longo prazo, ele pode ter uma sobrevida, mas, como eu digo para vocês, né, eu comentei ontem, lendo esse livro aqui do José Inácio Garcia Milton, Juan Domingo, né, ele conta a história do Perón, inclusive os defeitos de personalidade de Perón, né, mas o que fica no final é que existe na Argentina, até os dias de hoje, uma organização sindical muito forte, uma aglutinação de segmentos na Argentina que são muito poderosos ainda e que não vão assistir absolutamente pacientes, né, ou passivos, né, qualquer tipo de supressão de direitos que o Milei está dizendo que fará, né? O governo Alberto Fernandes nos dá algumas lições aqui para o Brasil, para o governo Lula, porque ele quis também fazer um governo de coalizão, um governo sem enfrentamentos econômicos. Ele adotou também uma série de cartilhas do modelo neoliberal que fizeram com que a Cristina Kirchner, que tinha um discurso mais à esquerda, rompesse com ele. Então isso serve de um certo aviso para nós aqui no Brasil, né? Que não dá para se colocar no campo da política fazendo o feijão com arroz, porque se alguma coisa der errado, sem nenhum tipo de enfrentamento, vem um outro aventureiro, uma outra pessoa que se aproveita dos defeitos e das deficiências e se viabiliza novamente a fazer do nosso país com que haja, fazer aqui no Brasil, com que haja um grande retrocesso. Eu acho que muitas pessoas estão lendo algumas situações, como eu estou falando aqui para vocês. Não é por outra razão que há também uma grande preocupação com o que irá acontecer no plano político, na geopolítica aqui no continente, especialmente em relação aos interesses aqui no Brasil. Hoje, os bolsonaristas estão comemorando muito como se fosse a vitória do bolsonarismo, mas será que eles terão muito o que comemorar mais à frente? Como eu comentei com vocês, o Macri pertence à casta na Argentina, foi sócio do Trump. Vocês vão vendo como é que as coisas vão se articulando de uma maneira muito curiosa, né? Ontem eu acompanhei as eleições com vocês aqui, comentei com vocês que estavam acompanhando todos os canais e todos eles estavam dando uma cobertura muito generosa para o dia do Milei. Então isso me causou algumas interrogações, né, para que lado os veículos de comunicação estavam atuando. A figura do inelegível já fez hoje um videozinho com o Milei, parabenizando o Milei. O Milei quer que ele vá à posse. Portanto, a gente tem que guardar essas informações todas, essas imagens, para daqui a um ano a gente voltar, né, e dizer, vem cá, vocês estavam apoiando lá aquela criatura que ganhou as eleições, né? E agora, como é que vocês estão se comportando? Porque, gente, como eu disse para vocês, não precisa ser cientista político. Não há como alguém ser bem-sucedido não tendo maioria no parlamento, não tendo forças armadas, não tendo agremiações religiosas como nós vimos aqui no Brasil, tendo uma massa amorfa desorgânica num país cuja crise não tem uma perspectiva de uma resolução drástica e instantânea, como ele disse ao longo da campanha. Então, o que virá pela frente? Bom, os prognósticos para as pessoas que estão agora muito felizes, garanto a vocês que serão modificadas e que essa gente vai negar que apoiou o Milei. A conferir, você que mande seu comentário, vamos interagir e mais tarde eu volto aqui para a gente fazer uma outra avaliação, tá legal? Um grande abraço, até lá. Tchau!